Oi, esse é o meu trabalho de história sobre nazifascismo. Esse é o meu primeiro tipo de vídeo, assim, meu primeiro tipo de trabalho. Então, se eu gaguejar um pouco, se eu errar um pouco, vai ser normal, porque eu não vou mentir que eu tô meio nervoso. E se eu estiver olhando pra lá, é porque lá é onde está o meu slide. Então é isso. O que foi o nazifascismo? Historicamente, nazifascismo é o nome dado aos sistemas totalitários contra o liberalismo e o comunismo, surgido após a Primeira Guerra Mundial na Europa. Portanto, o nazifascismo era uma reação às crises econômicas, sociais e políticas na época. Entretanto, alguns atores interpretam o nazifascismo também como uma postura ou atitude diante do mundo que perdura em alguns grupos até atualmente. Assim, ideólogos atuais do nazifascismo levantam as ideias dos antigos líderes totalitários, como Hitler ou Mussolini. Características do nazifascismo. O nazifascismo, como o nome indica, é um termo dado à união das doutrinas fascista e fascismo e nazismo. Então, nós podemos dizer que as características estão entre nacionalismo, que no caso seria o valor exagerado da nação, e os símbolos destas, que eles colocam a nação acima de tudo e acima de todos. Anticomunismo. O comunismo era visto erroneamente como a causa dos problemas vividos pela sociedade, sejam de ordem econômica ou social. Militarismo. Grandes investimentos em equipamentos militares. Os militares eram uma das pessoas mais importantes que tinham nessa doutrina do nazifascismo. Eles estavam acima da maioria das pessoas e tinham muitos direitos, até demais. Antiliberalismo. Uma vez que a nação deve ser preservada, comércio com outros países não era desejado. Ou seja, tudo que rolava no meio do lugar onde o nazifascismo estava comandando era apenas dali de dentro. Não podia vir da China, não podia vir dos Estados Unidos, não podia vir de algum lugar. Tudo era fabricado e utilizado lá dentro. Totalitarismo. O poder estava totalmente concentrado nas mãos de uma só pessoa. Apenas aquela pessoa comandava. Não tinha, como é que podemos dizer, uma corte para poder ajudar a tomar as decisões. Ele, por si só, tomava as decisões se ele quisesse ou não. Romantismo. Apenas o heroísmo iria salvar o país, sendo a razão deixada de lado. Antissemitismo e racismo. Aversão a judeus e negros. Como já está ali também em superioridade racial, eles achavam que eles estavam acima dos negros, dos judeus e de qualquer pessoa que estava acima. Negros, judeus, homossexuais, qualquer pessoa que não estivesse exatamente no padrão deles. Expansionismo. Busca de expansão territorial através de invasões, ocupação e domínio de território de outros países. Foi por causa disso que começou a Segunda Guerra Mundial, que foi quando eles invadiram a Polônia em 1939. Nazismo e fascismo. O nazismo caracteriza uma ideologia que se tornou emergente na Alemanha após a Primeira Guerra Mundial. Como governo, ascendeu ao poder na década de 1930, com a proclamação de Adolf Hitler como líder absoluto da nação. Atualmente, esse regime é bastante conhecido por ter perseguido os judeus e homossexuais, bem como seus campos de concentração. O fascismo pode demarcar, de modo mais específico na história, o regime de Mussolini, na Itália. Assim, ele liderou o movimento do país e instaurou também o regime totalitário. Semelhantemente ao nazismo, Mussolini destituiu o parlamento, incentivou o culto e a sua própria figura, censurou a imprensa e os sindicatos. Uma vez que ambos fazem parte do contexto histórico e sociais semelhantes, ambos os termos podem ser congregados no termo nazifascismo. Após o final da Primeira Guerra Mundial em 1918, os países europeus enfrentaram uma séria crise. Em contrapartida, os Estados Unidos cresceram economicamente, propagando a ideia do American Way of Life. Todavia, o contexto mundial não estava favorável a esse desenvolvimento, ocorrendo em 1929 a quebra de bolsa de valores.
Com a Grande Depressão e o cenário crítico que se alongava, cresceu na Europa alguns grupos totalitários. Esses partidos políticos extremistas eram contra o liberalismo e, ao mesmo tempo, se opunhavam à solução comunista e socialista que também ascendia. Consequentemente, o nazifascismo surgiu em um contexto histórico de crise, como uma solução dos problemas enfrentados pela população. Eles eram contra o liberalismo, o socialismo e o comunismo. Eles eram contra qualquer coisa que não fosse eles mesmos. Resultados e consequências. Uma das características do nazifascismo é o seu nacionalismo exacerbado e a ideologia de dominação sobre os demais povos. Assim, o nazismo propagado por Hitler defendia que a raça ariana, branca e pura deveria prevalecer sobre as demais. Além disso, qualquer grupo opositor ao regime nazista deveria ser também exterminado. Ou seja, ou você era com eles ou você era morto. Para eles, você tinha que ser uma pessoa branca e pura. Ou seja, você não podia ser, como é que eu posso dizer, misturado. Tinha que ser exatamente igual a eles. E nada de diferente. E você não podia ir contra. Você tinha que ser com eles ou morto. Consequentemente, o nazismo foi responsável pela morte de milhares de judeus, além de homossexuais, pessoas com deficiência e grupos contra o regime, como os comunistas. Assim, essa catástrofe, conhecida atualmente como Holocausto, vitimou principalmente a população de judeus, que foi uma das maiores mortes que teve, foi por conta do nazismo, que perseguia judeus e homossexuais e qualquer pessoa, como eu já falei, que não fosse exatamente como eles. O antissemitismo, ou seja, o ódio contra os judeus, foi uma das bases ideológicas da ascensão de Hitler. Em suma, o extermínio de outro como a solução dos problemas sociais foi um discurso largamente propagado e utilizado, acarretando em tragédias. O uso da propaganda e do cinema foram bastante proeminentes nesse sentido. Esse foi meu trabalho de história. Eu espero que tenha dado o tempo certo, por mais que tenha sido pequeno e não da maior qualidade. Deu bastante trabalho, foi feito com muito carinho. Essa é a primeira vez que eu faço esse tipo de vídeo. Então espero que tenha gostado.